Nós temos alguns exemplos aqui, ó, tá? Só lendo os exemplos, você perceberá que a frase na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Nós já falamos como você constrói a frase usando o modal verbo negativo. É só colocar o not depois do modal verbo. Nós vimos o exemplo aqui no must, must not. Também serve para o can, ok? Vamos ver se aqui tem algum outro exemplo. Mas é aquilo que eu já mostrei para vocês, tá? Nesse caso aqui nós temos um exemplo colocando uma frase utilizando um modal verbo no interrogativo, ou seja, como uma pergunta, certo? É só você colocar, qual que é a diferença? Você coloca o modal verb antes do sujeito. Olha o sujeito aqui, ó. You must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Qual que é o sujeito nessa frase? You, você. Sujeito é aquele que pratica, é aquele assim que está praticando a ação do verbo principal, certo? Então quem que deve pagar suas contas? Você. Então você é o sujeito, ok? É aquele que rege o verbo, vamos usar esse termo, né? Não é um termo mais apropriado, mas é aquele que pratica a ação ou que sofre a ação do verbo, ok? Então o que você faz? Coloque primeiro, a gente colocaria primeiro o must e depois o you. Ficaria assim, must you pay your bills. Olha um exemplo aqui, ó. May I drink some water? Ou seja, posso beber água? Ó, o may primeiro e o eu depois. I depois. Se essa frase não fosse interrogativo, ou seja, não fosse uma pergunta, eu colocaria o I aqui primeiro. Ó. Ficaria I may drink some water, ou seja, eu posso beber água. Okay? Mas como é uma pergunta, então primeiro eu coloquei o may, que é o modal verb, depois o I, que é o sujeito. Aí depois o verbo principal e continua normal. Ok? Isso vale para todos os outros modal verbos, por can, por should, por could, que nós vimos até agora, né? Até para aqueles que nós não vimos, né? Ok? O could. Então nós vimos os modal verbos, alguns modal verbos, o uso deles no modo afirmativo, que é o uso normal, o uso deles no modo negativo, que é só colocar o not depois do must, e depois continuar normal com o verbo principal em diante. Ok? Vimos também como usar o modal verb numa frase interrogativa, é só colocar o modal verb antes do sujeito e depois continuar no verbo principal em diante. A estrutura do modal verb é assim: primeiro o modal verb, depois o verbo principal. Essa estrutura só muda quando eu quero colocar um not ali, certo? Para negar, ou quando eu quero. Então o not, no caso, vai ficar entre o modal verb e o verbo principal. Ou quando eu quero transformar a frase numa pergunta, perguntar usando o modal verb. Então eu coloco o modal verb primeiro e depois o sujeito. Aí depois vem o verbo principal, ok? Certo? Então agora vamos ver aqui um pouco alguns exercícios. Ó. Os exercícios estão fáceis, certo? Porque estão fáceis assim de fazer. Você tem que ler para você entender. Eu continuo assistindo os vídeos que eu estou gravando. Se for o caso, pode pedir orientação, tá? Você pode pesquisar também, fica à vontade, ok? Agora, para fazer os exercícios está fácil. É porque a maioria deles é só de marcar X, ok? Desse mês. A maioria dos exercícios é de múltipla escolha objetiva. Primeiro, marque a alternativa que utiliza adequadamente o modal verb code. Então, são 3 alternativas. 2 dessas aqui não utilizam adequadamente o modal verb code. 2 delas utilizam indevidamente. Mas uma está usando adequadamente. Aí você vai marcar um X naquela que você acha que é adequado. Pode ler de novo, né, o conteúdo, não tem problema, tá? Number 3, to, quer dizer, qual das alternativas abaixo transcreve corretamente a frase? Você deve estudar muito. Olha, não é você deve estudar muito. É uma dedução, né? Na língua inglesa. Então, olha só, qual dessas 3 alternativas, A, B ou C, tem uma frase na língua inglesa que transcreve essa aqui?
Observa o modal verb. Ok? Terceiro, marque a opção que traduz corretamente para o português a frase You should wake up early. Ok? Então, aqui é uma frase em inglês e aqui está 4 frases em português. Uma dessas 4 aqui é a tradução correta dessa aqui. Certo? E aqui o que você vai fazer? Você vai ver qual que é e marcar um X. Tá? Number 4. A number 4 preencha as lacunas das frases abaixo com o modal verb adequado. Ou can, ou could, may, should ou must. Um desses 5 aqui. Tá? Ó, I travel today. Aqui tem um espaço aqui que vai o modal verb. Mas qual deles? O can, o could, o may, o should ou must. Olha aqui a tradução. Ó. Eu devo viajar hoje? É uma pergunta. Por isso que o modal verb vai vir aqui no começo. Ok? Qualquer coisa você olha lá em cima sobre os modal verbs para você recapitular, recordar e você coloca, escreve aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu devo revisar a proposta. Então você vai escrever aqui, ó, o modal verb que significa dever, mas você tem que observar o contexto da frase, tá? Aí o modal verb, review your proposal, ok? E assim por diante. Nesses espaços aqui, você só vai colocar um desses 5 aqui, ó. E você tem que ver qual que é. Não chute, por favor, tá? Analisa, escreva corretamente, olhe, leia novamente se for preciso, tá? Ok? Então agora eu vou dar uma finalizada aqui